Bem-vindos ao podcast Mulheres na Íntegra. Hoje nós estamos aqui num episódio muito especial com duas pessoas que eu amo muito. O pastor Vlad, pastor da nossa igreja, e o meu amado marido, Rosivaldo Mira Pérez, o meu amado Rô. E nós estamos aqui, como a gente conversou com vocês, nesse mês de agosto, nós estamos falando sobre um tema tão importante, né? Que é a paternidade. Nós estamos aí comemorando o Dia dos Pais. E muito se fala aqui nessa mesa sobre mulheres, né? E nós falamos, Senhor, essa mesa é tua. Então, o Senhor tem guiado para que homens também estejam aqui, para que a palavra do Senhor seja compartilhada. Então, você que acompanha a gente, curte, compartilha, envia ideias para que o Senhor continue edificando esse lugar aqui, para que a palavra do Senhor seja conhecida. E muito obrigada, queridos, por estarmos aqui. Vamos bater um papo bem gostoso hoje. Como nós vamos falar sobre pais, né? Com certeza vocês são duas pessoas que eu admiro como pai, né? De pessoas que eu também conheço. Mas para a gente começar, me veio uma pergunta aqui que eu queria realmente fazer para vocês, né? Quando a gente fala essa palavra pai, o que vem na sua memória, né? O que traz na sua memória quando você ouve a palavra pai? Hoje vocês são homens bem adultos, já são pais. Então, o que vem na sua memória? Vamos começar pelo pastor, né, amor? Obrigado pela preferência. Nossa, Dani, é uma coisa que eu nunca parei para pensar. Então, a pergunta é muito boa. E a primeira coisa que me veio à mente foi segurança. Que bênção. A primeira coisa que veio foi segurança, essa sensação de proteção, de cuidado, né? Lembro de algumas características específicas do meu pai, mas se eu fosse resumir bastante, eu vou dizer isso: segurança. Que bênção. Acolhimento. Essa é a principal marca para mim. E eu falo isso mesmo tendo tido um pai que trabalhou quase que a vida inteira por turnos. A cada 6 dias ele mudava de horário de trabalho. Então, de vez em quando, a gente passava quase que o dia sem se ver. Mas mesmo assim, aquela sensação de cuidado, né, de proteção. Isso me chamou a atenção. Que bênção. Você conviveu com seu pai até quantos anos? Com meu pai, até 2 anos atrás. Que bênção. Né? Então, ele faleceu com 80. Que bênção. E você, meu amor? Eu faço das palavras do Vlad as minhas, brincando. Mas, lembrando, hoje, com mais maturidade, mais adulto, eu consigo lembrar de coisas boas que o meu pai fez. Né? Meu pai não tinha Cristo como Salvador, então ele viveu a maior parte do tempo dele como um homem que não teme ao Senhor, que não temia ao Senhor. E as consequências são claras quando isso acontece, né? Mas eu me lembro também desse aspecto de proteção. Tenho memórias do meu pai ter protegido a gente, ter protegido a família e de ter suprido também. De ter suprido as nossas necessidades, ter colocado a gente na escola e ter obrigado a gente a ir para a escola. Então, essas coisas eu sou muito grato, olhando para trás, né? Que legal. E hoje mais maduro, já... Deus trabalhou no meu coração, onde eu perdoei meu pai. Amém. E por isso hoje eu consigo lembrar de coisas boas que meu pai fez pra gente também. Que bênção. Que bênção isso, né? E é gostoso a gente falar desse assunto, né? Mas eu também veio uma outra pergunta ao meu coração aqui, antes de eu entrar no que eu tinha combinado, né? Como que foi para vocês esse processo de entender o Senhor como pai? Porque muitas vezes a gente conhece o Senhor, entrega a nossa vida para o Senhor, mas a gente enxerga Ele com 2 características, né? Salvador e Senhor, né? Mas é um processo para nós entendermos Ele, nossa, Ele é o meu Pai, né? Como é que foi isso para vocês? Foi antes de serem pais? Foi depois de serem pais? Ou a paternidade em vocês trouxe mais consciência de que ele era pai? Como é que foi isso? Sem dúvida, a paternidade amplia, né? A nossa consciência da paternidade divina. Mas a minha ciência, compreensão
de Deus como Pai veio ainda novo. Né? Fui criado no Evangelho, criado na igreja, mas a gente carrega... Você falou exatamente o que eu estava pensando. A gente carrega no início da fé, ou quem é criado no ambiente religioso, no ambiente de igreja, né? Tem esse privilégio. Existe a possibilidade da gente carregar o peso da responsabilidade, ou o peso de querer a aprovação. Né, de andar correto, de fazer tudo certo, de andar na luz, né? E só que isso gera um distanciamento do relacionamento nosso com Deus como Pai. Exato. Porque querer andar na luz é exatamente isso que a gente precisa, mas não por ter aprovação. Então, entender que eu não preciso da aprovação de Deus, porque Ele me resgatou, eu sou dele, né? Eu sou amado. Eu não sou amado porque eu mereço. Né? O amor é uma dádiva, é uma bênção incalculável. Isso veio na adolescência. Foi na sua adolescência? Na minha adolescência, foi a compreensão da paternidade divina e que quando a gente é tocado, né, pelo próprio Espírito, que a gente muda as lentes. Que a gente para de olhar para o nosso Pai... ou melhor, de olhar para Deus com as lentes que a gente olha para os nossos pais, que são falhos, pecadores, limitados. E a gente inverte. A gente passa a olhar para os nossos pais com lentes divinas. Né? Eles são pecadores, são limitados, e a gente olha com graça. Né? Para perdoar, para aprender com eles. Ainda que eles tenham as falhas, eles têm também a utilidade nas mãos de Deus. Então, isso foi muito bom, poder viver a juventude sabendo que eu não precisava ser aprovado, não precisava receber um carimbo de aprovar de Deus, né? Porque isso não existe, eu sou amado, e isso basta. Então, essa compreensão da paternidade veio ainda, vamos dizer, novo, que para mim já foi um bom tempo perdido, porque eu podia ter vivido isso desde a infância, né? Se fosse ministrado com mais ênfase sobre isso e tivesse também, assim, quebrantado o meu coração, né? Mais cedo, né? Podia ter provado mais, mas eu ainda dou graças a Deus porque foi tempo suficiente, né? Amém. Então, foi em tempo. Amém. E como foi para você, amor? Essa compreensão que o Vlad acaba de colocar da paternidade, na minha vida foi um processo muito longo, demorado, e foi um construir de Deus na minha vida sobre isso. E culminou muito na chegada dos filhos. Quando eu comecei a escutar os meus filhos me chamando de pai com a boca cheia. Ai, que delícia, né? Aquilo foi um tempo de cura muito grande para minha vida. Né? Com certeza. E eu já vou começar a chorar. E o Espírito de Deus me deu condição de decidir fazer diferente. Com certeza. De errar, sim, somos falhos, mas de dar o meu melhor diante de Deus para os meus filhos, né? E não repetir a mesma história. Eu me lembro de, na infância, meu pai tendo algumas atitudes desagradáveis com a gente, dizendo, por que meu pai fez isso comigo? Eu tive que passar por isso, então vocês também vão viver a mesma coisa. Isso não foi nada saudável para ninguém lá em casa, né? E Deus me deu essa graça de tentar, pelo menos tentar, e ter essa atitude de fazer diferente. Amém. De tentar acertar. E você tem alguma memória? Eu tenho várias memórias de você, né? Com os meninos, da sua paternidade tão linda, por isso que eu choro, né? Eu até falei isso num podcast que a gente gravou aqui, que o homem cristão e a mulher cristã também, né? É uma mentira que se você não recebeu, você não tem para dar, né? Porque você recebe de Deus e Ele vai te capacitar, né? Para derramar o que vem do coração dele, né? E você tem algum momento específico que marcou muito a sua paternidade com os filhos? Eu tenho muitos momentos. Eu acho que são só lembranças boas, né? E eu acho que o que marcou muito foram as experiências em que eles vinham dizer, porque o meu pai, né? E eu me lembro tanto do André quanto do Felipe, que eles falavam pai de boca cheia.
Eles faziam um gesto diferente para falar a palavra pai. Como se eles estivessem expressando, tipo assim, pô, esse é o meu pai, eu estou muito feliz, eu tenho orgulho desse meu pai, né? E aí isso foi me curando muito. Amém. Porque eu sei que eu também posso dizer para o meu Deus, que é meu pai, a mesma coisa, falar pai com a boca cheia, né? Então, várias experiências em que eles fizeram isso, né, me marcaram. Que bênção. Foi muito bom. Esse é o projeto de Deus, né? Eu acho bonito o que vocês estão falando, né? Um pai que era cristão, um pai que não era cristão, mas quando Deus fala que fez a gente imagem e semelhança dele, né? E que você conta que hoje você tem muita gratidão, porque você consegue ver características de homem, né? No seu pai, né? Mesmo homem cristão e não cristão marcam da mesma maneira, sim, né? A proteção, a provisão, o tem que fazer isso. E isso é bonito de ver, né? Algumas características que o Senhor repartiu com vocês, né? E não repartiu com a gente, né? Sim. São características diferentes e dentro do propósito eterno, e né? que expressam o caráter dele, né? Sim. E nessa relação de paternidade você vai sendo fortalecido ou curado, né? E que delícia você poder falar, né, pai, né, para o Senhor. Sem dúvida. Que bênção, amados, que bênção. Pensando nisso, já que nós estamos aqui com esse privilégio, né, de ter alguém que foi criado por um pai cristão, alguém que não foi criado por um pai que não é cristão, na visão de vocês, né, quais são as grandes diferenças de um pai cristão e um pai não cristão? Considerando que muitas vezes nós estamos assistindo esse podcast e nós que trabalhamos com mulheres, existem muitos homens que frequentam a igreja, mas não expressam uma paternidade cristã, né, dentro das suas casas. Então, para vocês como homens, eu tenho certeza, né, eu sou casada com você, a Renata com certeza vai ver isso. A gente sabe também o quão desafiador é ser um pai cristão, porque tem hora que vocês têm muita vontade de usar da força, né, do homem, da Sim. Como é que qual é a diferença realmente, na visão de vocês como homens, né? Olha, um homem cristão que é pai, ele tem essas características e o não cristão tende a agir de uma outra maneira. Bom, você já adiantou aí que tem momentos de falha, de fraqueza, Todos, né? Nós. E não são poucos, são muitos, né? Muitos momentos de falha. Mas a grande diferença entre um pai cristão, e aqui eu não vou diferenciar pai cristão de pai cristão. Pai cristão. O pai cristão tem por princípio viver para a glória de Deus. Ele vai ensinar os seus filhos a viverem para a glória de Deus. Essa é a grande diferença. A partir daí, quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente age, quando a gente reage errado, isso é coberto pela graça. E os nossos filhos devem aprender sobre perdão, devem aprender sobre confessar pecados, confessar erros, né? Então, a grande questão para mim aqui é isso, para que eu vivo? Para que Deus nos fez, com que propósito nós fomos criados, né? A nossa confissão de fé diz que Deus nos criou para gozá-lo para sempre, mas também para glorificá-lo. Então, nossa vida é para viver com Deus, desfrutar de quem Ele é, mas também para a glória dele. A diferença é essa, nós vamos ensinar os filhos a viver para a glória de Deus. E aí o pai cristão, ele vive para a glória de Deus. Essa é a grande diferença. O estilo de vida dele é esse. Exatamente. Pecador, tem as suas falhas, algumas vezes pode, como eu já disse, reagir de forma errada, agir de forma errada, pode até fazer uso da sua força, da sua função, né? Isso é errado, mas é um erro. Entretanto, o princípio permanece. Então, para mim, essa é a grande diferença, o que faz ser diferente uma coisa de outra. Porque você vai encontrar bons pais não cristãos. Pais que estão lutando para acertar, que têm bons valores, glória a Deus por isso, mas eles correm o risco de não acertar o alvo. Por não viver para a glória de Deus e não ensinar os filhos a viverem para a glória de Deus. O principal. Então você errou o principal. Você pode criar filhos morais, filhos moralmente corretos, mas eles ainda não conhecem Jesus. Essa é a grande diferença para mim. Exato. Para você, amor?
difícil falar depois que o Vlad falou, porque é algum... exatamente isso que me vem ao coração, né? E realmente entender que a gente vive para a glória de Deus. E o restante é consequência. Como eu vou agir no meu dia a dia é baseado nisso. A minha vida é para glorificar o Senhor? Se é para glorificar o Senhor, se eu sou um cristão lavado no sangue do Cordeiro, pecador, falho, mas lavado no sangue de Jesus, né? Eu vou ter como alvo viver para a glória de Deus. Amém. E viver para a glória de Deus é obedecer. Amém. Né? Obedecer por amor. Viver os princípios no dia a dia, andar com Cristo. Eu me lembro de um presbítero, quando eu era adolescente na igreja, que era um conselheiro para mim, uma bênção de pessoa. E ele me falava muito de um título de um livro que eu ainda não consegui ler, mas o título ficou muito tempo na minha vida e fica até hoje, que é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Sim. Né? Então eu procuro me perguntar, em meus passos, quer dizer, nessa situação, o que meu Jesus faria? Amém. Né? E eu tenho que ir para a palavra, eu preciso conhecer a palavra, porque ele vai mostrar na Bíblia, né, os preceitos dele, os valores dele, né? E quando errar o alvo, a gente tem que ter a humildade de pedir perdão, seja para quem for, né? Seja para o filho, para a esposa. Amém. E voltar atrás. E voltar atrás e mudar o caminho, né? E pensando nisso, tem uma pergunta aqui que agora eu vou direcionar para você, né? Pensando nessa questão do homem, né? E da casa, né? Como um homem, né, pode colaborar, né? Criar esse ambiente que reflete, né, os valores cristãos. Porque a gente vê muito a mulher, né, porque ela é auxiliadora, e o homem, às vezes, ele não se envolve nisso, né? E na minha visão, quando a gente vai para a Bíblia, eu falo, gente, tem algo que Deus entregou para vocês que é tão rico, né, que é tão precioso, né? Então, quando você vê isso, assim, como que um homem cristão, ele colabora para que esse ambiente da casa, a presença seja realmente de Deus, né? Esse ambiente seja baseado nos valores cristãos mesmo. Eu já sou tiozão, então eu fiz uma colinha, uma colinha muito pequena, mas eu vou ler o que eu coloquei aqui porque é muito pequeno, mas eu acho que dá para explicar bem, né? Como posso criar um ambiente familiar que reflita os valores de Deus, os valores cristãos? Criar um ambiente familiar que reflita valores cristãos é algo que se constrói no dia a dia. Exato. Mais com exemplos do que com discursos. Pense menos em regras religiosas e mais em cultivar um lar onde a presença de Deus seja percebida na forma como vocês se tratam, nas decisões que tomam e nas prioridades que estabelecem. Viva o Evangelho no cotidiano, demonstre amor, paciência, perdão nas relações dentro de casa. Seja exemplo de integridade, cumpra sua palavra, trate todos com respeito, evite fofocas e mentiras. Amém. Mostre serviço, ajudem uns aos outros, sem esperar retorno. Amém. Então, algumas coisas práticas, né, que eu pensei e refleti, porque viver para a glória de Deus tem que ter ação. Né? Eu tenho que agir como quem está tentando viver para a glória de Deus. E isso é muito desafiador para o homem? Muito. Ou você enxerga isso como uma responsabilidade, mas um privilégio para o homem que se dispõe a isso? É um privilégio. Eu tive a oportunidade de aprender logo que o homem deve ser o sacerdote do lar. Né? Então é um privilégio. Tem bastante desafio, porque tem situações que a gente não sabe se está acertando de verdade ou não. Dúvidas aparecem, interrogações aparecem, mas eu sempre tive na minha cabeça, como sacerdote da minha casa, eu tenho que tomar decisões. Eu nunca vou ficar, entre aspas, um banana, mesmo que as minhas decisões não sejam totalmente
assertivas, mas eu vou ter decisões. Eu vou refletir e tomar decisões, porque eu preciso mostrar para os meus filhos isso, né? Eu não posso ficar em cima do muro, eu não posso ficar não tomando decisões, ficar empurrando as coisas. Então, isso, errei e acertei. Amém. Com a graça de Deus. Né? Que privilégio. E para você, Vlad? É um privilégio, como que é, né? A questão da responsabilidade, né, do homem de ser participativo nesse ambiente aí familiar, né, e do privilégio que muitos estão perdendo também, né? Como é isso para você, como homem, como pai, né? Então, sem dúvida, é um imenso privilégio. Mas não vamos tirar a responsabilidade. Exato. Né? Então, também é imensa responsabilidade. E essa responsabilidade, ela vem dada pelo próprio Deus. Exato. A questão é essa, né? Você introduziu o tema, falando que a gente tem muitas irmãs que os maridos não assumem esse papel. Sim. É uma pena, né? Errou o alvo? Então, não assumir o papel, não viver essa responsabilidade, é não viver para a glória de Deus. Isso tem que ficar bastante claro. Os irmãos que nos assistem, não é para que as irmãs julguem os irmãos, mas os irmãos vejam isso, porque se eu não assumo a responsabilidade, eu não estou vivendo para a glória de Deus, porque eu fui chamado para aquilo. Amém. Então, os homens foram chamados para pastorear a sua casa, para cuidar da sua família, cuidar da esposa e cuidar dos filhos na vida espiritual. Exato. Essa missão, ela é intransferível, ela não é dos pastores da igreja, dos presbíteros, dos líderes, ela é do pai da casa. Essa missão é sua. Então, quando eu tenho a ocasião, a oportunidade de conversar com homens, aconselhar homens, pais, né, maridos, o conselho sempre é esse. Ninguém vai fazer isso que é você que tem que fazer. Se a sua mulher for fazer, você está errando a sua missão. E ela também está errando a dela. Então, em casal cristão, é indispensável que o homem assuma isso, porque é uma imensa responsabilidade, mas também um imenso prazer, um privilégio. Né? Mas eu não sei como fazer, eu não sei como começar. Ninguém nasceu sabendo. Entretanto, nem os pastores, né, pastor? Nem os pastores, óbvio, Mas a palavra nos ensina, Deus nos ensina, e nós, homens, devemos aprender com homens. Isso. Então, a gente conversa com homens cristãos, homens experimentados. Né? O Rosivaldo citou um presbítero que foi importante na vida dele com o tema de um livro. Nós temos pessoas em torno de nós para nos ensinar. Amém. E a gente vai aprender o resto da vida. O problema do homem é lidar com o seu orgulho. A mulher tem as suas fraquezas. Mas o problema do homem é o seu orgulho. De chegar e dizer assim, olha, eu não sei fazer. Amigão, estou precisando de ajuda. Estou precisando de ajuda. Como que você faz na sua casa? Né? Como que você recomenda no meu caso? E aí a gente vai andando. Né? Então é um privilégio muito grande, cheio de responsabilidade, mas é uma missão que Deus nos deu. Para isso, Ele nos dá tudo que é necessário. E mais do que tudo, Ele dá a presença dEle. Amém. Então, entrar na presença dEle, desfrutar da presença dEle, vai nos preparando, nos ensinando para a gente ensinar aos nossos filhos o caminho. Amém. Entendeu? Não é ajudar a esposa. Não isso é ajudar muito a mulher. Importante, né? Não, a questão é cumprir o seu papel. Só isso. Então, essa expressão de ajudar a mulher, ela não soa bem. Porque é uma questão de tarefa de cada um. Cada um cumpre o seu papel. Obviamente, ela vai se sentir muito ajudada, né? Mas é missão. Na verdade, eu acho que quando a gente tem o privilégio, né, de ter um homem que se posiciona dentro de casa, você percebe a presença, né? Sim. De duas pessoas que estão se dispondo a aprender a se sujeitar em Deus para cuidar daquilo que é do próprio Deus, que é a nossa família, né? Sim, sem dúvida. Então, eu acho que a gente experimenta isso em casa, né? A gente vai começando a experimentar o que vem de Cristo, ele é leve e suave. Mesmo que a situação seja difícil, né? Que Deus vai forjar todas as casas, mas quando você tem um homem que se posiciona e uma mulher que se posiciona, a gente vai desfrutando desse refrigério, né? Do próprio Deus dentro da casa. E quando isso não tem, né? Realmente fica o peso da gente, né? Da força do nosso braço. Fica injusto. Não é? Fica um peso injusto, seja para qual lado for. Exato.
porque é um peso que não é para ser carregado, né? A gente não foi feito para aquilo. Então, é dividir a tarefa. Vocês, como conselheiros que são, vocês encontram pessoas, casais, né? Na caminhada, na jornada, vocês têm a oportunidade de poder compartilhar e abençoar, de como é um problema grave quando um entra na área do outro, ou não entra nem na sua área. Né? Como isso é um problema grande, porque os filhos, eles não têm modelos. Eles não têm modelos. E os pais, às vezes, no seu egoísmo, eles se omitem, pais, homens e mulheres, eles se omitem ou eles entram na área do outro e os filhos crescem com um modelo equivocado. A gente não pode errar a missão. Amém. Né? E Deus nos capacita para viver, para acertar o alvo. E é um privilégio, né? É um privilégio, sem dúvida. Sem dúvida. E pensando, vindo nessa linha, gente, tem uma pergunta que eu fiz aqui para vocês, né? Como derramar graça e misericórdia sobre os nossos filhos, né? Como que um homem pode fazer isso? Na nossa casa, né, amor? Eu acho que a gente pode falar da nossa casa. Eu vejo o quanto você me abençoa quando o meu coração sai da presença de Deus e você me ajuda a voltar e pensar corretamente como reagir em algumas situações que a gente já viveu junto, né? O Senhor age assim, amor. Então, nós temos que imitar o Senhor mesmo, que a nossa tendência não seja essa, né? Então, eu queria, diante dessa pergunta, né, que vocês tragam, assim, realmente uma experiência que vocês tiveram, que talvez vocês não quisessem ter derramado graça, nem misericórdia, né? Mas o Espírito Santo de Deus visitou vocês e falou, filhão, não é por aí o caminho, né? Então, não sei se foi com os filhos na infância, na adolescência, ou agora que eles estão ficando adultos, né? Você tem uma de pai mesmo, né? Que você falou, opa, não posso parecer eu, preciso me parecer com o meu pai, né? Celeste. Olha... Eu preciso tratar meus filhos como eu sou tratado pelo meu pai celeste. Não são experiências tão fáceis de contar. Não são. Não, né? Mas não precisa contar o nome dos filhos. De repente elas vêm depois de alguma experiência não tão boa. Isso, Mas o resultado é muito bom. Exato, é por isso que eu quero... O resultado é muito bom, porque a graça é muito boa, né? Eu tenho, sim, uma experiência com o Gabriel, uma experiência com a Júlia. Especificamente, né? Com o Rafa, algumas outras experiências... Que ele é pequenininho dentro ainda. Das limitações da idade dele, né? Mas, sem contar o que houve, eu vou contar a lição. Esse eu vou chorar. Chora, pastor. Claro. Com a Júlia, um dia, tratando uma questão, eu sentei com ela, isso já tem alguns anos, e falei, minha filha, você não agiu bem. Por causa disso e disso. E ela não concordou num primeiro momento. E eu sabia que eu não ia convencê-la do erro se primeiro eu não dissesse para ela um outro princípio. Meu perdão você já tem. Você já está perdoada. Como que eu não perdoaria um filho meu? Sim. Esse é o princípio divino. Amém. Essa é a graça. A gente já recebeu o perdão. O perdão já tomou conta de nós, Deus já nos deu perdão. Amém. E assim, o trabalho que Deus, entre aspas, tem, né, para nos convencer do pecado, por isso a gente precisa do Espírito em nós, do Espírito Santo em nós, para convencer do pecado. E eu percebi que essa verdade, você já tem o meu perdão, do mesmo jeito que Deus já me perdoou e já te perdoou, você tem o meu perdão. E eu quero tratar isso com você porque você já é perdoada. Então você não precisa me convencer e nem fazer coisas diferentes para receber o meu perdão. Mas se você entender que você errou, isso vai ser muito bom para você e para mim também. Ela chorou, imediatamente me pediu perdão. Amém. Eu falei, aquela dificuldade que eu achei que ia encontrar, né, com a dureza de resistir, foi uma experiência extremamente preciosa. Que lindo. Né, e eu guardo e compartilho. Com o Gabriel, numa ocasião, assim, a gente teve um embate e numa conversa eu falei, meu filho, como que você consegue, me conhecendo as minhas fraquezas, meus pecados, sabendo como eu sou falho, como que você consegue sentar lá na igreja e me ouvir pregar? Aí ele chorou.
Falou, pai, mas não é você quem prega. Jesus. Falou, eu acredito, eu acho que o senhor também, você também acredita que é o Espírito Santo que fala através de você, é Deus que fala através de você. Pai, eu nunca vejo você pregando, eu vejo Deus falando através de você. Glória a Deus. E aquilo, ele me moeu. Deus me quebrou muito bem. Eu não percebia que a minha fala estava carregada de orgulho. Né? Era meu pecado. Sim. Né? De novo, fazendo por merecer. Mas a gente não merece, né? E essa foi uma experiência muito boa, que nós terminamos muito bem. E eu espero não guardar isso, não esquecer, aliás, isso, porque isso registrou. Essas duas experiências ficaram cravadas em mim. O perdão de Deus por nós e, ao mesmo tempo, Deus que nos usa apesar de nós. A misericórdia. A misericórdia. Graça, né? É graça total. Foi que sensacional. Benção, que benção. E a sua experiência, amor? Você pode repetir? Com certeza eu posso. Uma experiência que você teve como pai, né? Aqui, assim, como demonstrar misericórdia e graça sobre os nossos filhos, né? Quando a gente se vê sem condição, né? Você quer não derramar de misericórdia e graça e Deus te confronta e fala, vai ser do meu jeito e não do seu, né? Uma experiência que você possa lembrar, né? Como pai dos meninos, que o Senhor te conduziu para realmente agir com graça e misericórdia e não com justiça, né? Eu acho que eu lembro, me vieram duas experiências na mente, né? Eu acho que eu tenho bastante experiência com eles, né? Sim. Se a gente for ficar cavocando a memória, né? A gente vai ficar lembrando de coisas interessantes. Mas Deus me deu a graça de conseguir ser mais temperante. E me lembro de algumas situações em que eu poderia ter usado a minha autoridade para chutar o pau da barraca, vamos dizer assim, né? Em termos mais simples. E Deus me deu domínio próprio para conduzir de maneira diferente. Porém, eu sei que eu tenho o meu papel como pai, como sacerdote, e tem hora que algumas coisas precisam ser faladas. Sim. Né? E eu tive duas experiências, uma com cada filho, onde eu tive que falar com muita educação e carinho, mas coisas muito duras. Coisas muito duras e disciplinas que eu avisei que eu ia fazer, que depois porque eu sabia que eu ia ter que cumprir o que eu falei, porque eu sempre me disciplinei para cumprir. E era uma coisa que eu sempre falava com a Dani também, não fale aquilo que você não possa cumprir. Não cede, né? Não cede, não crie uma disciplina que você não vai poder dar depois, né? Vamos ser coerentes. E eu tive que falar para os dois que eu iria fazer tal e tal coisa, e aquilo me doeu muito, coração, doeu demais, né? Mesmo sabendo que era séria a situação que a gente estava vivendo, né? E aquilo me doeu muito como pai, por ser um pai, por ter essa característica mansa, vamos dizer assim. É o manso. Que não é meu mérito, é Deus na minha vida, porque eu fui criado num lugar cheio de violência. Violência verbal, até física, né? Então é coisa que Deus trabalhou na minha vida, no meu coração. A porção de Deus sobre você. Mas tive dois momentos muito importantes, que eu tive que ser muito duro com a educação, mas eu tive que dizer coisas muito sérias e muito duras e dizer que eu ia cumprir o que eu estava falando. E que eu fiquei triste depois, assim, chateado um pouco, fiquei pensando, mas eu sabia que eu tinha feito o certo, o correto, né? E eu sei que eu estava cumprindo o meu papel de pai. Eu sei que eles agradecem a Deus por isso hoje. Você colhe frutos disso, né? Amém. Colhe frutos, e frutos bem bonitos, né? Sim. Mas é um exercício, né? É um exercício para vocês, né? Porque eu acho que tem coisas que Deus realmente vai usar o pai, né? Tem conversas que Deus tira a mãe, né? E põe o pai, né? Porque talvez a mãe, ela vai ser mais
Ela vai ser diferente do pai, né? E Deus traz vocês, né, para isso. Puxando uma coisa aqui que não tem a ver diretamente, mas tem a ver. Como eu disse, meu pai trabalhou a maior parte da nossa vida, o tempo que eu vivi em casa até sair para ir para o seminário, né? Por turnos. Então, quem exercia muitos papéis de autoridade, de direção sobre a nossa vida, minha e do meu irmão, era minha mãe. Por quê? Porque, como eu disse, tinha dias que a gente não conseguia ver meu pai. Sim, ela teria que trabalhar. A gente estava acordado e ele estava dormindo para poder ir trabalhar depois. Sim. Aí a gente ia para a escola, voltava. Era a realidade da casa. Era a realidade da casa. Isso é importante. Saber disso, porque é o partilhar da responsabilidade, né? Que não era uma coisa, talvez, que ele tivesse plena consciência, que ele soubesse muito bem o que fazer, apenas ele tinha que trabalhar. E minha mãe precisava administrar o lar junto com a gente. Então, assim, minha mãe foi bem severa. Bastante firme, bastante dura em muitas áreas. E como o Oswaldo já disse, graças a Deus por isso. Então, tinha o porquê dela ser severa, inclusive tomei chinelada, sentada para todo lado. Mãe de dois meninos, né? Dos 2 meninos. Mãe de 2 meninos, tinha o plano eterno. Com certeza. E Deus agiu com graça sobre a nossa vida nessa limitação que a minha família tinha. Porque a mãe tinha que estar lá, mas Exato. O tempo era maior com ela, né? Muito maior. Muito maior. Até na hora dos acidentes, ela que estava. Exato. E porque é a realidade de cada casa, né? Eu acho que isso é importante falar, né? A graça de Deus, ela visita cada família, né? Sem dúvida. Porque às vezes a gente tem uma visão errada, né? De que quando eu tiver uma casa que o marido trabalha das 7 da manhã às 5 da tarde e 6 horas todos estão em casa para jantar, isso significa que estamos diante da vontade de Deus. Não, né? Não tem a ver com regras, como você disse, né? Formato, né? Não tem a ver com forma, né? Que bênção. E eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Que eu vejo em casa, eu vejo isso claramente na vida dos seus filhos também, porque a gente é bem próximo, né? Sim. E eu vejo assim, eu me emociono de ver o relacionamento, né, de vocês com os filhos. Com certeza sei muito mais o seu, que é uma construção de você criar um relacionamento profundo com seus filhos, né? É algo que você tem que pagar um preço por isso. Para construir, né? Sim. Pagar o preço do investimento, pagar o preço de tudo. E essa é a minha pergunta, né? Como foi para vocês e tem sido essa construção? O que você decidiu fazer quando eles eram pequenos? O que você decidiu fazer quando eles foram se tornando ali com uns 8, 9 anos ou com 11, né? Que eles acham vocês muito chatos, os meninos principalmente, né? Como foi, né? Como tem sido essa experiência para vocês, né? De realmente, olha, intencionalmente, eu quero desenvolver um relacionamento com os meus filhos profundo, não distante, né? Como é que foi esse aprendizado, né? Qual a experiência de vocês? O seu filho mais velho é mais velho que meu filho mais velho, não é? É. Será? 24. Ele tem 24. Ah, não, o Gabriel já fez 25. Quero falar para você começar com seu filho mais velho. Tudo bem. Decidem quem vai começar. Olha, Dani, a decisão que eu tomei foi de sempre ter tempo para conversar. Então, a gente tinha tempo para brincar, a gente tinha tempo para fazer várias coisas, mas tinha que ter um tempo para a gente conversar, para saber como foi o dia, como está sendo, os desafios, ter perguntas, perguntas que facilitassem as respostas deles, né? Então, coisas específicas, isso, e aquilo outro, tal, ia perguntando sobre os amigos, né? E como que tá com fulano e tal. Sempre ter tempo para dar a chance deles colocarem para fora, né? Deles dizerem o que eles estavam sentindo e o que eles estavam enxergando. Porque, às vezes, difere, né? Eles podem estar enxergando uma coisa diferente, podem estar sentindo, tendo sensações diferentes do que eles estão vendo. Então, essa foi a decisão que eu tomei, de sempre separar tempo para ouvir, para perguntar e valorizar o que eles têm a contar. Então, sempre isso. Agora é um tempo da gente ouvir
a gente quer saber como que vocês estão, mesmo individualmente, nada formal, informal. E a segunda coisa, eu contei há pouco tempo na classe família, que um acerto que não foi um acerto planejado, pensado, mas eu vejo a mão de Deus, a graça de Deus na nossa história, é tê-los sempre junto. Amém. Sempre perto, em todos os compromissos, onde não tinha opção, eles estavam com a gente, e a gente tinha quase todo compromisso sem opção. Uhum. Né? Então, a gente pastoreava, nunca pastoreamos perto de família. Sim. Então, éramos só nós, não a nossa opção, família, né? Não tinha opção, eles pequenos, eles andavam com a gente, em todos os lugares com a gente, tudo da igreja com a gente, nas casas, onde fosse com a gente. Uhum. Isso foi uma coisa muito boa. Amém. Porque eles nos viram, testemunharam Deus fazendo coisas em nós, e nós testemunhamos Deus fazendo coisas neles também. Amém. Né? Então isso foi muito bom também. Que então, benção. Foi um acerto não planejado por falta de opção, que bom mas que Deus não agiu deixou, com graça. Que bom que Deus não deixou vocês perto de ninguém, né? Sim. Para eles estarem juntos, com né? certeza. Sempre vi isso, né? Deus foi compactando a gente, e isso foi fortalecendo o coração meu e da Renata como pais e dos nossos filhos também. Amém. Foi uma benção. E para você, amor, como é que foi? Quais decisões você foi tomando? Quais oportunidades você foi tendo, né? Eu acho que é legal compartilhar isso, eu como sua esposa, né? Seu trabalho sempre foi um trabalho com horários muito diferentes da maioria dos homens, né? Então, você sempre trabalhou com música, com coral, então você sempre chegou em casa depois das 9h30, 10 horas da noite, né? E eu com as crianças. Quais foram as decisões que você foi tomando, que hoje você fala, Deus, muito obrigado, porque o Senhor me guiou, né? Nós tivemos decisões importantes e graças a Deus que nós fomos parceiros nesse sentido, né? Porque você logo entendeu que a minha vida, a minha dinâmica de horário era diferente. Se você fosse aquela que queria colocar as crianças para dormir 8 da noite... Não ia dar, né? Não teria dado certo, eu não teria convivido com os nossos filhos. Exato. Então, nós entramos em acordo que a nossa história de família, a nossa dinâmica era outra. O pai chega tarde e eu me dispus no meu coração de que eu ia chegar 9h30, 10 horas, até meia-noite eu ia ficar com os filhos. E ficava, hein? Então, nossos filhos foram filhos que foram dormir tarde. Né? E depois, no outro dia de manhã, eles acordavam mais tarde um pouco. Então, era um tipo de horário diferente. Por quê? Porque eles precisavam ter contato com o pai. Contato comigo. Então, foi um tempo muito bom. E desde pequenininho, eu entendi que eu precisava trocar fralda, dar mamadeira, acordar de madrugada, revezar, acordar de madrugada, fazer parte disso. Eu não acho que eu estava... que nem o Vlad falou, não era ajudando, eu estava cumprindo a minha missão também, de também cuidar deles, né? E esse tempo de noite que eu passava com eles foi muito precioso, e ali a gente construiu um vínculo muito importante de amor, né? Desde eles pequenininhos, o cuidado que a gente se dispôs a dar para eles, né? Era cansativo? Era. Mas, assim, aquela alegria que a gente tem de estar com as crianças é tão grande que você esquece da canseira, né? E era muito gostoso levá-los para dormir, o momento de ler a Bíblia junto, de ler, né, a história da palavra. E eu percebo que quando eles chegaram na fase difícil deles de comunicação, onde eles quiseram se ausentar um pouco da gente, né? Eu nunca me ausentei. Né? Então, eu continuei chegando, dando beijo, abraço, dizendo que te amo, que eu tô aqui, se você precisar para falar alguma coisa, eu tô sempre aqui. Você também fez isso, então foi bênção. Foi bênção. Eu olho para trás e agradeço a Deus. E os frutos colhem, né? Sim. Eu acho bonito como esposa, né? Acho que talvez a Renata veja assim. É um privilégio isso, né? Quando a gente tem a graça de ver um homem que se entrega, né? À sua casa. Eu me emociono,
Porque eu acho que o homem, ele desfruta de algo precioso que Deus reservou para ele viver como marido, mas como pai deve ser uma experiência muito profunda, né? A gente não tem noção porque nós somos mulheres, né? A gente tem experiência de mãe. Mas quando eu vejo a relação deles hoje, né, com você, assim, espontaneamente, pai, eu te amo. Pai, como é que você tá? Assim, até nos cuidados, porque hoje a gente tá risada. Não, pai, você tá ficando velho, né? Não, pai, você precisa disso. Já querendo cuidar de você. Eles estão um pouco adiantados, né? Verdade. Mas é engraçado. Você deve estar vendo isso também, sim, total. né? E eu falo, Senhor, que privilégio que é se sujeitar, né? E sim, houve sacrifícios, né? Quando eu lembro, né, dos meninos chegando e o Rô com uma disposição, assim, de tomar banho com eles, porque eles queriam, né? Usa o sapato do pai, a roupa do pai, come com o prato do pai e tudo, né? Mas que privilégio é e quanto vale a pena você não pôr seu filho no colo de alguém para você descansar, né? Sim. E você se cansar com o seu filho ali, né? Porque é um tempo tão rápido, né? É verdade. E que colhe-se muitos frutos, né, desse tempo. E nesse tempo, assim, antes de eu ir para outra pergunta, quando, eu não sei qual foi a fase, né, que eles, os nossos filhos, eu sei, que eles tiveram crises, né, na adolescência, ou a razão deles, e vocês já sabiam que era uma fase, né? Como é que foi o tratar de Deus na vida de vocês? Para enfrentar esses momentos, né? Ou essa fase, né? Que cada caso é de um jeito. Permanecendo no amor de Cristo. Como é que foi isso para vocês? Desafião, né? É. Um desafião. Até pastor passa por isso, pastor Vlad? Eu acho que eles passam mais. Acho que eles passam mais. Eu tô brincando, mas assim... Um dia eu vi o seguinte: pai, você e a mamãe são os mais duros de todos os pais da turma, da nossa turma. E aí eu usei aquela frase famosíssima de toda mãe, né? Vocês não são todo mundo, né? As mães falam isso. Mas fala assim, olha, então, cada família tem as suas normas, os seus horários, as suas regras, né? E a nossa... E detalhe, né? Um dia Gabriel falou assim, eu vou obedecer, mas só queria que você soubesse que vocês são os mais rígidos. Eu falei, ok, né? A gente tem cedido e tal, a gente vai acertando, mas a nossa família precisa dessa estrutura. Então, não dá para ser diferente. Esse é o limite que a gente pode chegar. E é isso, né? Porque a ideia é padronizar, né? A ideia deles é por em massa, né? Todos terem os mesmos privilégios. É uma idade. Só que as responsabilidades são diferentes, né? Em cada lugar, né? Total. Então, foi um grande desafio, até porque a diferença de idade de um para o outro é muito pequena, mas eles são diferentes, e um é homem, outra mulher. Total. E aí lidar com isso, né, também inédito. É um outro aprendizado. É inédito, né? Então, é totalmente inédito. E o modelo da gente não é o modelo deles. Né? Para dizer assim, não, é a mesma coisa que eu vivi. Não é. É outra história, outra situação. São pessoas diferentes, né? Mas o preparo foi, e a vivência disso foi estar de olho e não perder o contato. Então, mesmo quando eles querem se distanciar, que é natural, a gente quis se distanciar, né? Para ter as nossas experiências, nós precisamos manter o contato. É aí que vale o esforço que o Rosivaldo falou, né? A luta para manter o contato, não perder a conexão. Esse é o grande esforço, não perder a conexão. E continuar ministrando graça sobre a vida deles, trazendo orientação. Nós precisamos continuar insistindo em ensinar a palavra. São crianças, são adolescentes, são jovens, nós vamos continuar transmitindo a palavra. A gente vai continuar conversando sobre as Escrituras, para que no momento das crises deles, serem crises norteadas pela palavra. Isso a gente não pode abrir mão. Exato. E para você, amor? Como é que foi enfrentar, né?
Eu acho que eu compartilho da experiência do Vlad, né? E eu acho que em alguns momentos eles querem dizer o que pensam. Né? E para mim o que foi desafiador foi conseguir, em momentos onde onde a gente estava dando o espaço e a oportunidade para eles falarem o que estavam sentindo e pensando, até que qual era o limite do respeito, o limite, né, até onde eu preciso ensinar a eles que eles podem chegar, até onde é o respeito, até onde chega a falta de respeito, né? E que quando eles entram na adolescência e se na casa eles têm abertura para poder dialogar e falar, então eles precisam aprender isso também. E no começo tem alguns exageros. É verdade. Né? Então, eu lembro que eu tive que interferir algumas vezes e falar um pouco mais alto, mais firme, para mostrar que tinha alguém na casa para conduzir, para conduzir a situação, né? Não vou falar quem, mas teve um filho que falou, olha, o que eu acho que tem que ser aqui nessa casa, aqui tem que ser que nem uma república. É verdade, eu lembro. Cada um, ninguém manda em ninguém. Olha. Né? Cada um... Tudo independente. Todo mundo é independente, cada um vive a sua vida, a gente vive que nem uma república. E aí a resposta do pai foi ótima. A resposta que aqui nós temos regras, aqui é uma família, e se queira ou que não vai ter, né? Tem as nossas regras e pronto. A argumentação foi boa, hein? Que vivia com uma república. Não, foi muito engraçado. A gente não sabia se ria. O que a gente... Tipo, a regra é igual para todo mundo. Não tem quem manda, quem não manda. Não tem autoridade maior nem menor, né? Você sabe que esse é um princípio secular. Exato. Vigente, né? Vigente. Então, de não respeitar as autoridades. Sim. E algumas autoridades querem se impor, elas não são autoridades, né? Exato. A autoridade não é imposta, né? Não é imposta. Interessantíssimo. E eu queria fazer uma penúltima pergunta para vocês, gente, sobre... Em casa a gente já viveu isso, mas como é que foi para vocês quando o filho tem uma necessidade emocional, uma dor emocional que talvez você nunca viveu, né? E como tem sido aprender com Deus, como lidar e abençoar os filhos nesses momentos, como homens. Sem deixar isso para a mãe, né? Pode falar, Rô. Eu nunca achei fácil lidar com isso, porque você não conhece o seu filho como Deus conhece, né? Exato. Então, no decorrer do tempo, eu fui aprendendo que as coisas não são no meu braço, na força do meu braço, né? Claro, eu tenho que estar atento, desenvolver diálogo, ser um porto seguro para o meu filho. Ele precisa sempre saber que eu estou lá, né, para ajudar no que eu puder, dentro da minha experiência. Mas tem situações difíceis que eles estão vivendo internamente, que eles vão precisar resolver isso com Deus, né? E acertar isso com Deus. E eu não tenho condição de salvar os meus filhos em tudo. Eu não tenho condição nenhuma. Eu tenho condição, pelo Espírito Santo, de dar o meu exemplo. De procurar dar meu exemplo e falar a hora que eu acho que eu devo falar, né? Em amor. E então eu entendi que não é na força do meu braço. Então Deus me levou a me ajoelhar na presença dele e clamar pelos meus filhos, colocar cada situação da vida deles diante do altar de Deus. Amém. E Deus tem me ensinado a descansar nele. Amém. Saber que é Deus que cuida. Então eu percebo alguma coisa, me preocupo, Senhor, toma essa situação nas tuas mãos. É claro, aquilo que for da minha parte fazer, eu quero fazer sempre, né? Mas Deus tem também mostrado que a gente precisa confiar e entender que não é no nosso braço, não é na nossa força,
é joelho no chão, é realmente interceder, orar muito pelos nossos filhos. Que eles vão ter a experiência deles clamar com Deus. Deus misericórdia sobre a vida deles, proteção. Eles são bombardeados pelo inimigo. Sim. O inimigo quer destruir a vida dos nossos filhos, quer destruir a nossa família. Então, é uma luta espiritual constante, onde a gente trava essa luta e guerreia na oração. Amém. E com a palavra, e com a verdade da palavra de Deus. Porque o diabo quer colocar mentira no nosso coração e a gente precisa se voltar para a Bíblia, para aquilo que é verdade. Não, Deus diz isso, então é nisso que eu vou crer. E amém, vou seguir minha vida. Sendo esse pai, né? Confiando no Senhor, né? E vendo os filhos, o filho vendo isso, né? Na vida dos pais. Como tem sido para você, Vlad? Dani, não é fácil, né? O Oswaldo falou, mas assim, nem para pai, nem para mãe, para os pais tratarem questões emocionais Sim. dos filhos. Quando criança, a gente acha que a gente tem mais êxito. Parece ser um pouco mais fácil. O assunto é mais fácil, né? Só que o tempo vai passando e a necessidade que todo mundo tem de viver as suas experiências com Deus. Com Deus. Tem áreas em que a gente não entra, a gente não consegue entrar, e tem áreas que a gente não deve entrar. Entretanto, eles precisam ver em nós que nós estamos disponíveis para ouvir as emoções deles. Isso. Que nem sempre a emoção reflete a realidade, não é a razão. Não é o que realmente está acontecendo, mas é o que eles estão sentindo. E aí a gente precisa ouvir e, ao mesmo tempo, responder com a palavra. Responder com a palavra não significa que isso vai agradá-los ou que eles vão tomar as decisões que nos agradem. Sim. Mas eu preciso voltar aos princípios bíblicos. É isso que tem que ficar bem firmado. Em algumas ocasiões, a gente precisa confrontar. Em algumas, sim. Né? Então, mas confronta pela palavra, sem falta de amor. Porque quando a gente está abalado emocionalmente, a chance da gente errar é muito grande. Nossa. Né? Então, às vezes a gente sente coisas que estão longe da realidade. Todos nós somos assim. Sim. E os nossos filhos também vivem isso. E eles vão continuar vivendo isso A depois de vida mais toda, velhos. E eles precisam ver em nós uma referência para chegar, sentar e abrir o coração. Né? Na minha função como pastor, né? No chamado que Deus deu, criando filhos, passando por isso tudo, né? Eu trabalho com aconselhamento. E, puxa, tá aí a prova de fogo. Né? De você orientar biblicamente. E tem horas que você fala assim, essa resposta Deus vai ter que dar para eles. Né? Não adianta eu dar a resposta e tem coisa que eu não tenho a resposta. Mas como o Rô falou, né, a gente vai lutar em oração. Isso. Então você vai lutando em oração para que Deus fale, para que Deus visite, né? Não é omissão, não. Pelo contrário, é a nossa maior participação, né? É guerrear em oração no mundo espiritual. Amém. Em favor deles, para que Deus fale com eles, para que Deus os convença do que é de Deus, não do que é meu, né? Não é da minha vontade, né? Então, nessa caminhada emocional, é importante que os pais estejam agarrados em Jesus, porque a nossa emoção também se abala. Né? A gente também perde o chão. Porque nós somos humanos, né? Quando eles perdem o chão, nós perdemos também. Total. Então, eles precisam ver que nós estamos agarrados na pessoa certa. Né? E aí, eles agarram em nós. Exato. Uma benção. Amém. Eu queria encerrar aqui, porque nós já estamos... Acho que a gente já... Até zerou o cronômetro. O papo com Jesus é o centro, ele vai acontecendo, né? Uma benção. Uma coisa que eu queria que vocês compartilhassem antes de dar um recado, que eu quero que vocês dêem um recado, se tem algum versículo que tenha acompanhado a vida de vocês, né? Se esse versículo tem mudado ou é algo que o Espírito sempre traz ao coração de vocês. E eu queria fazer uma coisa assim, que vocês dessem um recado, né? Nesse final, né? Vocês olham aí para a tela. Para esse homem, eu queria duas coisas, né? Para esse homem que não desfruta, que conhece, né? Mas uma palavra de encorajamento mesmo. E para um homem que pode estar enfrentando desafios grandes com seus filhos, né?
qual é o conselho que você daria para esse homem que enfrenta desafios grandes com os filhos? O que você diz para ele? E você, um homem que ainda não está desfrutando desse lugar. Então, fale o versículo e depois vocês dão um recado olhando para a câmera lá. Tá bom. Quer falar, Rô? Fica à vontade. Eu me lembro de Provérbios 3, confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, nós somos orgulhosos, naturalmente orgulhosos, e a gente tende a querer achar que aquilo que a gente pensa é o correto, e eu faço, eu aconteço, né? Mas Deus dizendo para a gente, não confie no seu próprio entendimento, não se agarre no seu próprio entendimento, não se encaminhe no seu próprio entendimento, é no Senhor. Amém. É na palavra, nos princípios do Senhor. Então, esse versículo tem falado ao seu coração. Tem. Então, olha para aquela câmera e deixa um recado para um pai que pode estar enfrentando desafios grandes dentro de casa com seus filhos. O recado que eu dou é aquilo que o Vlad chegou a falar aqui, né? Que nós, homens, somos orgulhosos. E nós precisamos de ajuda, precisamos de aconselhamento pastoral, precisamos buscar conselho de irmãos em Cristo que têm mais experiência que a gente. Nós precisamos de ajuda. Alguns passos precisam ser tomados, né? E acredito que através da orientação bíblica, do aconselhamento, você vai conseguir enxergar os passos melhor e entender que é um passo a passo. Né? A gente não resolve uma situação difícil de um dia para o outro. Mas a gente precisa ter a atitude de procurar ajuda. Procurar no Senhor ajuda e procurar ajuda também no povo de Deus. Amém. Acho que é muito importante. Amém. E deixa um recado, Vlad, para aquele pai que tem ali as heranças benditas que o Senhor deu a eles, mas ele ainda prefere seu sofazinho ou o seu celular. Não está usufruindo, né? Exato. Primeiro, o versículo. Sim. 1 Tessalonicenses 5:24, fiel que vos chama, amém, o qual também fará. Esse versículo entrou em mim, né, novo ainda, e fez todo sentido no chamado ministerial e tem feito sentido até hoje. Né? Amém. Então, a obra não é nossa, a obra é dele. Dentro disso, quem não tem aproveitado, não tem usufruído da sua missão, não está vivendo plenamente. Então você tem a chance de viver plenamente, de viver para a glória de Deus, mas não é uma tarefa que Deus nos dá como castigo, é um privilégio. Nós vamos viver a vida plena se vivermos a nossa missão. Para isso, Deus coloca à disposição Ele mesmo, a presença dEle, a sua palavra, e você pode ter momentos de intimidade com Deus, virar para Deus e dizer, Deus, eu não sei como fazer. Eu não estou aproveitando, mas eu também não sei como fazer. O Rosivaldo já deu o conselho, né, para quem está meio desorientado no caminho, de pedir ajuda. Esse é o segredo. Você que não tem aproveitado, fala com Deus. O problema de homens que não exercem a sua função e de mulheres que não exercem a sua função é um problema espiritual. E o problema espiritual se resolve espiritualmente, é diante de Deus, é abrindo o coração diante do Senhor. A sua esposa tem conselhos bons para te dar, outros homens têm conselhos bons para te dar, mas é diante de Deus, de joelhos, rendido aos pés do Senhor, é em sintonia com Deus que a gente aprende a ser pai, aprende a ser homem de verdade, aprende a ser marido. Bons homens são homens cheios de Deus. Os melhores homens são homens cheios de Deus que vivem para a glória de Deus, porque eles vivem a missão deles. Aí você tem uma família realizada. Eu ficaria mais umas 3 horas com vocês dois aqui conversando. Também. Vou chamá-los para outros podcasts. Muito bom. Ouvir o Rô é uma benção. Não é uma benção. Não é uma benção. Mas eu quero honrar, né, a vida de vocês e louvar a Deus pelos homens Amém. Que vocês têm se disposto a ser nessa terra, nessa geração, né? Que a vida de vocês possa cumprir o plano do Senhor, não só dentro das nossas casas, né? A gente dentro de casa e você dentro da sua casa, mas que Deus possa trazer, né? Aqueles que têm fome e sede de aprender com Deus, a como
realmente desfrutar dessa paternidade de Deus. Muito obrigada por vocês, que o Senhor continue abençoando e que o Senhor continue sendo conhecido em vocês e através de vocês. Amém. Em nome de Jesus. E você que está aqui com a gente, que você assistiu esse podcast até agora, curta, compartilhe e com certeza envie essa palavra para o maior número de pessoas que você conheça, para que muita gente possa não conhecer a gente, mas o Senhor que nos alcançou. Amém. Porque é sobre Ele, não é sobre a gente. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Tchau!